Bom, então, vamos lá, a gente tem que continuar nossa conversa aqui acerca de transformadores, né? Inclusive, a gente tem que chegar até num ponto aqui acerca dos ensaios dos transformadores, para a gente fazer o último exercício. Não está aparecendo aqui para mim, não. Deixa eu pedir no grupo para reenviar a solicitação, entrar e sair, ou alguma coisa assim. Agora apareceu. Pronto, tá aí. Resolvido. Bom, então, vejam só, a gente começou a falar de transformador, né? E basicamente mostrou a aplicação desses dispositivos no que a gente chama de SEP, né? Sistema Elétrico de Potência, desde a parte da geração até a parte da carga, né? No sentido de transformação ou modificação, né? Do nível de tensão. E aí, então, a gente começou a falar do funcionamento desses dispositivos, né? É assim que a gente vai continuar hoje e falar também das partes constituintes, né? Quer dizer, de como ele é formado estruturalmente. E aí depois vem a parte de circuito, né? Quer dizer, o que a gente pode tomar de modelo de circuito, porque a partir desses modelos aí a gente consegue uma série de características técnicas importantes, né? Como eficiência, regulação de tensão e etc. Né? Então, assim a gente vai caminhar hoje. Tá? Bom, então, vejam só. Se externamente o equipamento tem essa cara aí, né? O da direita de potência maior, naturalmente, né? Na ordem dos MegaVA, o da esquerda na ordem dos kVA. Internamente, o que ocorre em termos de funcionamento é baseado na seguinte situação. Então, veja, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, uma estrutura chamada de núcleo ou núcleo ferromagnético, que fica dentro dos enrolamentos dos transformadores. Então, o enrolamento, as espiras ficam ao redor desse núcleo. Tá? Então, a gente tem aqui de forma ilustrativa essa estrutura aqui como sendo o núcleo, tá? Ele é ferromagnético porque ele é formado de um material com propriedades magnéticas que faz com que a permeabilidade do campo magnético nesse meio seja alta, e isso melhora o funcionamento ou possibilita o funcionamento do transformador, tá? Naturalmente existem aqui muitos pormenores eletromagnéticos, tá? Em algumas situações eu vou comentar acerca de alguns desses conceitos, e em outras realmente isso está um pouco fora do nosso escopo, tá? Mas eu vou tentar fazer de forma que a gente entenda pelo menos os conceitos envolvidos. Por sinal, esse material eu coloquei no AVA já, e eu vou colocar um livro acerca desse conteúdo aqui para a gente ter enfim, uma referência mais formal. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com o livro, porque nem tudo que está lá no livro a gente vai estudar. Tá? Então, fazer aquela leitura geral é importante para entender de repente, né? Mas tenha esse cuidado. Então, veja, a gente tem aqui um núcleo, né, ferromagnético, isso geralmente é feito de aço, tá?
E aí a gente tem aqui as espiras ao redor desse núcleo. Então, nesse caso aqui, existem duas espiras, tá? As espiras, então, são esses enrolamentos aqui. Esses enrolamentos aqui, eles têm, respectivamente, em relação a 1 e 2, N1 e N2 enrolamentos, tá? Então, significa que a gente tem uma quantidade diferente de espiras, tá? De voltas em cada um desses lados aí. E essa quantidade de voltas diferente é justamente que faz a transformação do nível de tensão, tá? Então, o que ocorre, né? De forma geral, então, para a gente simplificar inicialmente essa análise, buscar o que a gente chama de transformador ideal e, então, falar do transformador real ou transformador prático, né? Então, a gente pode dizer que, basicamente, o transformador ele tem um núcleo ferromagnético e dois, né, ou até mais, mas de forma geral ele tem dois enrolamentos. E aí, normalmente, o número de voltas, veja, o número de espiras é diferente. Como o enrolamento, então, é conectado a uma fonte, esse enrolamento ele é chamado de primário. E o outro enrolamento é conectado a uma carga, e esse enrolamento aí é chamado de secundário. Então, algumas questões aqui a serem observadas. A primeira delas é que há um acoplamento apenas eletromagnético entre este circuito e este circuito aqui. Eu quero dizer que não há um contato mecânico, né, físico, digamos, físico naturalmente há, mas não há um contato mecânico desse circuito com este, no sentido de que aqui eu tenho um circuito com um condutor começo e fim. Aqui eu tenho um circuito com um condutor começo e fim. Quer dizer, eu não tenho um condutor que passe do primário para o secundário, tá? Então, esse desacoplamento elétrico aí, ele é uma característica importante do transformador, porque de alguma forma ele proporciona uma isolação entre primário e secundário, do ponto de vista elétrico. Tá? O objetivo principal do transformador é mudar o nível de tensão, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver matematicamente, mas esse nível de tensão é proporcional à razão entre as espiras, né? A quantidade de voltas de um lado e de outro. Existem transformadores com a mesma quantidade de voltas, tá? Nesse caso, então, não haveria mudança de tensão, né? Então, por que a gente utilizaria um trafo com essa característica? Pela isolação, tá? Pelo fato de você ter os circuitos aqui separados. Então, são aplicações muito pontuais, mas elas existem, né? Mas, de forma geral, em 99% das aplicações, você tem quantidade de voltas diferentes para que haja a mudança do nível de tensão. Tá? Bom, vamos ver como que há essa mudança, como que tem um aparecimento de uma tensão aqui e de outra tensão aqui, né? Então, veja só, a gente vai considerar aqui algumas situações que levam ao que a gente chama de transformador ideal, tá? E depois a gente vai fazer essas considerações reais. Então, nesse transformador ideal, a gente fala que esse núcleo ferromagnético tem relutância magnética zero, tá? Olha só, a relutância magnética é uma propriedade física que ela pode ser comparada à resistência elétrica, tá? A resistência elétrica para um circuito elétrico e a relutância magnética para o que a gente chama de circuito magnético. A propriedade de relutância está relacionada com a permeabilidade magnética desse material. O que é permeabilidade magnética? De forma geral, a gente pode pensar conceitualmente na facilidade que um campo magnético tem de permear um certo meio, tá?
de magnetizar um certo meio. Então, veja só, se a gente tem uma relutância muito alta, a gente vai ter uma dificuldade de um eventual campo magnético nesse meio aí, magnetizar aquele meio, aquele material. Se a relutância for baixa, essa dificuldade vai ser menor, tá? Do ponto de vista conceitual, vai aparecer uma coisa chamada fluxo magnético proveniente do campo magnético. Esse fluxo magnético, para um circuito magnético, ele é análogo à corrente elétrica. Então, veja, corrente elétrica análoga a fluxo magnético. Resistência elétrica análoga à relutância magnética. Portanto, quanto maior a relutância, menor o fluxo magnético. Quanto menor a relutância, maior é o fluxo magnético. Tá? Então, eu vou disponibilizar depois um material para que a gente leia essas questões, mas para o que a gente precisa aqui, no nosso escopo, essas informações, por enquanto, elas são suficientes. Tá? Então, do ponto de vista ideal, a gente considera que esse material aí tem uma permeabilidade magnética infinita. Tá? Ou seja, você coloca um campo magnético aí, facilmente você consegue magnetizar todo esse material. Tá? Então, a consideração é que o fluxo magnético que passa nesse meio aqui, ele passa sem dificuldade alguma. Tá? Além dessas considerações magnéticas, a gente também vai considerar que não há resistência nesses condutores aqui. Tá? Do ponto de vista prático, isso aí é feito de cobre. Tá? Mas são muitas e muitas e muitas espiras, muitas voltas, milhares delas. Então, por mais que eles sejam feitos de cobre, esses enrolamentos, há resistência, né? Porque você tem ali um comprimento muito grande. A gente vai considerar até então que essa resistência é desprezível. Então, essas situações aqui, elas vão implicar, essas considerações, elas vão implicar na seguinte situação, veja. Então, se não há relutância magnética nessa estrutura, tá? A gente vai dizer que todo fluxo magnético que é gerado aqui, ele passa para cá. Esse fluxo magnético, ele é proveniente do campo magnético gerado quando você alimenta essas espiras aqui, tá? Então, veja, quando você tem lá um cabo de energia, tá? Um condutor residencial aí da vida, ali tem energia, né, quando ele está ligado. Ali tem um campo elétrico e um campo magnético, tá? Uma coisa acaba gerando a outra. Então, muitas vezes a gente pensa ali em campo elétrico, né, ou estuda ali a parte do campo elétrico, etc. Mas se você tem carga em movimento, você tem um campo eletromagnético, tá? Então, existe aqui a formação de um campo eletromagnético, tá? Eu acho que vocês devem ter estudado um pouco a parte dos polos eletromagnéticos, as linhas de campo entrando e saindo, né? Mais densas, próximo aqui à carga em movimento. Então, o produto um dos produtos, né, um dos conceitos relacionados ao campo magnético é o fluxo magnético. Tá? Então, existe aqui a formação de um fluxo magnético, e aí, como a relutância do meio aqui é zero, idealmente, esse fluxo ele passa igualmente para esse lado aqui. Tá? Digamos que não houvesse essa estrutura metálica aqui, né? Essa estrutura de aço aqui, esse núcleo. Eu teria fluxo magnético aqui, proveniente deste campo? Ora, pode ser que sim, né?
mas o fluxo seria muito menor. Tá? Para a gente fazer alguma relação aqui, vocês devem se lembrar dos ímãs, né, e dos eletroímãs, né? Então, por exemplo, né, se a gente tem aqui uma estrutura como essa daqui, e a gente passa aqui, por exemplo, um condutor nessa estrutura, né? Isso daqui poderia ser um metal, né? Então, quer dizer, se eu passar aqui um metal como esse daqui, você tem a formação de um campo magnético aqui, né? Então, você tem aqui os polos, né? Um polo de um lado, um polo do outro, e as linhas de intensidade do campo magnético, né? Então, quer dizer, você tem aqui as linhas saindo de um polo, entrando no outro, saindo de um polo, entrando no outro, né? Então, a esse campo magnético aqui, a gente tem algumas grandezas associadas, tá? Provavelmente vocês devem ter estudado o B, né? Que é a densidade de fluxo magnético. Mas tem outras grandezas associadas, como o fluxo magnético, como o H, que é intensidade de fluxo magnético. Então, intensidade do campo magnético, né? O B é densidade de fluxo, o H é intensidade do campo e o φ é o fluxo magnético em si, tá? Existem outras grandezas associadas, eu acho que vocês já estudaram alguma coisa parecida com isso, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, nem quero que vocês se preocupem tanto com isso tudo agora, tá? Levem em conta a aplicação dessas questões que a gente levantou aqui nesse circuito especificamente do transformador. Então, quer dizer, desse lado aqui do primário, é como se eu tivesse uma estrutura como essa, tá? E aí o campo magnético sendo gerado. Então, vinculado a esse campo magnético, a gente tem esse fluxo, tá? Que está passando deste primário para esse secundário aqui. Então, veja, como a gente tem, entre aspas, aí, um condutor ideal de campo magnético, tá? Que é isso daqui. Todo o fluxo gerado aqui vem para cá. Bom, uma outra questão aqui importante é a seguinte: se não tem nenhuma resistência aqui nesse condutor, tá? A fonte neste ponto aqui vai fazer com que a mesma tensão V1 apareça lá em cima da bobina, né? O que não é tão difícil de ser visto, uma vez que, digamos que haja uma resistência aqui. Aí tudo bem, vai haver uma queda, né? Mas se não houver essa resistência aí, toda a tensão nesse ponto aqui passa para cá, tá? Então, são algumas considerações aqui que a gente vai fazer até esse ponto, tá? E vai começar a entender agora como que há essa transformação de tensão, tá? Pessoal, e aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Teve uma dúvida assim pontual? Respira fundo aí e comenta alguma coisa, ou então vamos adiante, que pode ser que as coisas se esclareçam mais, né? Tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? E me acompanhando também? Estão ouvindo, professor. Tá dando para acompanhar sim. Beleza. Então, pois bem. Então, veja só. Uma vez, então, que esse fluxo passa para esse lado de cá, eu tenho aqui a indução de tensão nesses enrolamentos aqui. Então, veja, a fonte do campo magnético é essa estrutura, tá? Então, você tem carga em movimento desse lado aqui, gerando o campo magnético. Do outro ponto de vista, você tem um condutor
agora dentro de um campo magnético, o que gera também indução de tensão e de corrente se o circuito estiver fechado. Então, desse lado aqui há uma tensão induzida. Então, veja, isso que eu acabei de falar é proveniente do que é chamado de lei de Faraday. Então, a tensão induzida nessa bobina aqui vai ser proporcional à variação desse fluxo, a variação dele ao longo do tempo, e também proporcional à quantidade de espiras, tá? Então, essa é a tensão induzida. Aí, veja, de acordo com as considerações aqui que a gente fez, como o fluxo que passa nesse enrolamento é igual ao fluxo que passa nesse enrolamento, a gente então pode falar que desse lado eu vou ter uma tensão induzida igual à quantidade de espiras N1 vezes a variação do fluxo. Do outro lado, eu vou ter uma tensão induzida que é igual à quantidade de espiras N2 vezes a variação do fluxo. Mas se esse fluxo é o mesmo, essas duas coisas aqui, elas podem ser igualadas. E aí, o que a gente chega como resultado é que a tensão desse lado sobre a quantidade de espiras é igual à tensão desse lado sobre a quantidade de espiras. Tá? E como foi feita aquela consideração? Como foi feita aquela consideração de que não há resistência aqui da fonte de alimentação até o enrolamento, eu posso considerar que, na verdade, esse E1 ou esse E2 podem ser, respectivamente, V1 ou V2. Tá? Então, no fim das contas, a gente chega aqui na equação que mais interessa a gente, é que N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. Ou seja, veja aí que há a proporcionalidade entre a quantidade de espiras e as tensões de primário e de secundário do transformador. Tá? Então, quer dizer, se eu tenho lá um trafo que vai de, igual eu comentei antes, né, de 13.800 kilovolts para 138 kilovolts, necessariamente a relação de espiras do primário para o secundário também é 10, tá? Necessariamente essa relação de espiras também é 10. Aí quer dizer, se vai ser 10.000 para 1.000, se vai ser 1.000 para 100, isso aí depende de uma série de outras características, como a potência do transformador, enfim, uma série de outras coisas. Mas a relação de espiras tem que acompanhar a relação de tensão de primário para secundário. Bom, então a gente chega aqui na relação que é mais importante para a gente, que é a que a gente chama de relação de transformação, tá? A gente pode chamar isso de alfa, por exemplo. Então, esse alfa aqui, ele pode ser considerado um N1 sobre N2, tá? Aí veja, esse alfa, ele pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, né? Se o alfa for maior do que 1, isso significa que V1 é maior do que V2, tá? Se V1 é maior do que V2, esse trafo ele está abaixando a tensão, né? Ou seja, ele é abaixador. Tá? Se alfa é menor do que 1, naturalmente, V1 é menor do que V2 e esse trafo é elevador. Tá? Veja só, essa nomenclatura de abaixador ou elevador, é preciso que a gente tenha algum cuidado com ela, porque se você tomar um trafo para abaixar a tensão, você virar ele, ele vai naturalmente elevar a tensão, né? Então, como é que você sabe o que é, na verdade, abaixador ou elevador, né? Ou
primário, secundário, ou ainda entrada e saída de um trafo, né? Então, quer dizer, é preciso que você veja meio que o fluxo de energia, né, ou de potência. A entrada, né, ou o primário está sempre ligado numa fonte, né? E o secundário está sempre ligado numa carga. Tá? Então, mesmo que essa carga eventualmente seja o primário de um outro transformador, né, que isso pode acontecer naturalmente. Mas para que a gente entenda um pouco dessa nomenclatura, é preciso que a gente tente inferir, né, ou saber o fluxo de potência aí nesse sistema. Então, a entrada primário está sempre ligada à fonte, né? Saída e secundário está relacionada com sistemas estão relacionados com carga. Tá? Bom, e aí então a gente pode, além da avaliação por parte da tensão, a gente também pode fazer uma avaliação com respeito à corrente, porque veja só, esse equipamento ele tem uma potência relacionada, né? Então, quer dizer, tem duas tensões, tá? Mas tem apenas uma potência. Então, tudo bem, eu tenho uma tensão de primário, né? Ou uma tensão de alta, e uma tensão de secundário, ou uma tensão de baixa e tal. Agora, potência, eu tenho apenas uma, tá? Então, se for um sistema monofásico, né? Se for um trafo monofásico, a potência aqui dele, né? Vai ser um SV vezes I, em valores RMS. Então, quer dizer, se a potência é a mesma, a gente já começa a inferir uma coisa aqui. Se a tensão é alta de um lado, a corrente tem que ser baixa desse lado. Ou se a tensão é mais baixa do outro lado, a corrente tem que ser alta, porque a potência tem que se manter igual para a máquina, né? Para o dispositivo. Então, para o primário e para o secundário. Né? Então, nesse caso, levando-se em conta essa situação aí, você igualar V1 e 1 para primário, V2 e 2 para secundário, né, porque P1 é igual a P2, né, ou S ali no caso, você vai chegar à relação de que V1 sobre V2, que é igual a alfa, né, e a gente acabou de ver, é igual a I2 sobre I1. Quer dizer, eles têm a relação contrária. Né? Então, isso daqui também evidencia o fato de que onde tem uma corrente alta, tem uma tensão baixa, né? E onde tem uma corrente baixa, tem uma tensão alta. Tá? Essa situação aí, ela ficou muito clara quando a gente começou a avaliar os transformadores. Por exemplo, você vê, do ponto de vista de bucha aqui de entrada, né? O tamanho do isolador aqui, especificamente, ele está relacionado com a tensão, tá? Isso aqui é para que não haja risco de haver um arco, né, para cá. Então, quer dizer, chega um condutor aqui, e se não houver aqui uma isolação muito grande, pode haver o fechamento do circuito para a carcaça ou para qualquer ponto metálico, né? Por isso, esse isolador grande de porcelana, né? Se você colocar dois metais muito próximos, né, com uma tensão muito alta, a rigidez dielétrica do ar pode ser rompida, né, e o ar passa a ser condutor. E aqui embaixo a gente tem também o isolador da parte de baixa, né, menor, justamente porque a tensão é menor. Mas o que eu quero mostrar aqui é a relação de condutores, né? Acho que isso daqui dá para ver com mais tranquilidade. Então, veja, esses condutores de entrada aqui, ó, ou de alta tensão, tá? Eles têm uma bitola, né? Quer dizer, uma seção transversal menor do que esses condutores aqui de saída de baixa tensão. Justamente porque aqui na saída você tem uma corrente maior do que aqui na entrada, né? Porque você tem na entrada uma tensão maior, tá? Então, essa relação de corrente, ela também fica evidenciada na própria construção lá do transformador. Eu acho que
Nessa foto aqui dá para ver melhor, tá vendo? Então veja como o condutor de entrada aqui, ele tem seção transversal menor do que o condutor de saída, tá? Por quê? O lado de alta, né, é esse daqui. O lado de baixa, estou me referindo à tensão, né, é esse daqui. Consequentemente, aqui, corrente baixa, aqui, corrente alta, tá? Bom, então, há essa relação aí entre tensão e corrente que a gente pode avaliar, né, ou utilizar na caracterização dos circuitos dos transformadores. Bom, vamos avaliar isso com um pouco mais de critério, ainda levando-se em conta aqui um transformador ideal, tá? Então, veja, de um lado, então, eu tenho aqui uma quantidade de espiras, né, uma corrente e uma tensão. Do outro lado, então, uma outra quantidade de espiras, né, uma outra corrente, uma outra tensão, e aqui o meu fluxo magnético passando por esse núcleo, tá? Então, a relação de tensão, a gente já viu, né, que é o alfa, né, ou o A aqui, que é N1 por N2. A relação de corrente, né, vai ser 1 sobre alfa, N2 por N1. Agora, a gente pode fazer uma avaliação aqui com respeito às impedâncias, né, ou às resistências, enfim, ligadas nesse transformador. Veja só, eu posso visualizar essa impedância da carga lá no meu primário do transformador. É como se eu estivesse fazendo um rebatimento dessa carga. Eu faço uma referência dela lá para o meu primário. Por que eu faço isso? Ou por que eu posso fazer isso? Porque é mais simples de eu avaliar ou colocar isso no circuito elétrico se não houver essa interface com diferentes tensões e diferentes correntes, tá? Então, veja só, essa impedância no secundário aqui, ela vai ser naturalmente, pela lei de Ohm, a tensão sobre a corrente lá no secundário, né? Então, se você tem aqui uma tensão e uma corrente, e aqui, digamos que você tenha uma carga, né? E essa chave aqui esteja fechada, quer dizer, essa carga está conectada ao secundário lá do transformador, isso pode ser um motor elétrico, pode ser um grande resistor, tá? Então, essa carga ela pode ser definida como sendo V2 sobre I2, né? Assim como, se houver alguma carga lá no meu primário, essa carga pode ser definida como sendo V1 sobre I1, tá? Agora, se eu começar a escrever expressões, né, ou grandezas lá do primário, através de grandezas do secundário, eu consigo uma coisa, no mínimo, interessante aqui. Como é que eu vou escrever grandezas do primário a partir de grandezas do secundário? Ora, V1 é igual a alfa V2. I1 é igual a I2 sobre alfa, a relação de transformação. Então, Z1 vai acabar sendo alfa ao quadrado sobre, quer dizer, multiplicado por V2 sobre I2. E V2 sobre I2, por sua vez, é a impedância lá no secundário. Então, veja só. Eu posso escrever que a impedância no primário é igual a alfa ao quadrado, a relação de transformação ao quadrado, multiplicada pela impedância no secundário. O que isso significa para a gente? Isso significa para a gente
que eu posso tirar essa impedância daqui e jogar ela lá no meu primário, ajustada por um fator alfa ao quadrado. Vamos ver como é que eu faço isso e para que isso serve. Porque, veja, o circuito real é esse, tá? Esse circuito real aí, ele leva até uma representação em circuitos elétricos como essa daqui, tá? Então, essa representação aí é a representação de um transformador ideal em um circuito, tá? Nesse caso, ele é monofásico. Então, você tem aqui um enrolamento de primário, um enrolamento de secundário, corrente no primário, tensão no primário, corrente no secundário, tensão no secundário e uma eventual impedância aqui, tá? Que pode ser uma carga. Tá? Por que eu estou colocando essa impedância no secundário? Porque geralmente você tem ali uma carga, né? O secundário é justamente onde a carga é ligada. Então, eu estou colocando essa impedância no secundário. A expressão anterior, ela me disse que eu posso colocar tudo que tem nesse secundário lá no primário e excluir essa interface de transformador aqui. Para quê? Para facilitar a minha análise. Tá? Então, é como se eu estivesse buscando um circuito equivalente, tá? Para que eu não precise tratar dessa interface aqui. Ó. Porque essa interface ela é uma interface chata. Por que isso é uma interface chata? Porque você tem de um lado uma tensão e uma corrente, do outro lado uma tensão e uma corrente. Então, quer dizer, se eu conseguir uniformizar esse circuito, eu acho que a análise vai ser mais simples. E aí, então, eu passo de um circuito como esse daí para um circuito como esse daqui, que naturalmente é muito, mas muito mais simples. Mas espera aí, então. Isso é equivalente a isso? É. Mas eles são diferentes. Sim, eles são diferentes. Mas veja que eu fiz um ajuste. Ao invés de eu colocar aqui Z2, eu coloquei um Z2 linha aí, que é o Z2 ajustado de um fator alfa ao quadrado, que é justamente o fator proveniente da relação de espiras. Tá? E o secundário, ele acabou? O secundário acabou, porque eu referenciei o meu circuito todo ao primário, ou seja, estou usando tensão de primário, estou usando corrente de primário, e aqui, como eu trouxe a impedância do secundário para cá, eu tive que fazer um ajuste nela. Tá? Então, assim, evidente que é muito mais simples você tratar um circuito como esse daqui para representar um transformador do que um circuito como esse daqui. Tá? Esse é o modelo ideal do trafo. Né? Daqui a pouco a gente vai considerar um modelo real e aí vão aparecer outras situações aí que vão fazer com que a gente, de fato, veja a necessidade dessa simplificação. Tá? Há uma simplificação do circuito, claro. No entanto, há aqui um ajuste de impedância, né? Ou um ajuste de valores. Né? Bom, então a gente chama essa impedância Z2', a gente chama de impedância do secundário referenciada ao primário, tá? Ou rebatida ao primário. Eu poderia pegar tudo que tem no primário e jogar no secundário. Tá? Eu até poderia, se tivesse uma impedância aqui, por exemplo, colocar ela toda para cá. Mas primeiro eu quero que a gente pense, como isso aqui é uma fonte, né? Isso aqui é uma carga, vamos jogar tudo primeiro para o lado da fonte, que fica mais fácil da gente lidar com essas mudanças de referencial. Tá? Se eventualmente eu tivesse saindo do primário e indo para o secundário, com respeito à impedância, ao invés de eu multiplicar por esse fator alfa ao quadrado, eu iria dividir.
tá? Mas como eu estou vindo do secundário para o primário, eu estou multiplicando por esse fator aqui, tá? Bom, vamos fazer um exemplo para a gente ver a aplicação, primeiro do transformador e da utilização desse circuito aí num cálculo de circuito, tá? Um exemplo relativamente prático. Então, vamos lá. Veja só, um detalhe aí, né? Tem um material muito bom que eu tô tirando de um livro que eu gosto muito, só que esse livro ele é em inglês, né? E ele não tem tradução no Brasil, tá? Então, naturalmente, eu não vou querer que vocês tomem esse livro como única, né, e principal referência, tá? Mas eu acho que é bem salutar, né? Primeiro que a gente tem um contato aí com uma série de termos técnicos, né? E depois que é importante, né? Então, vamos fazendo junto aqui, né? A gente vai lendo, vão aparecer aqui bastante exemplos, né? Termos e tal. A gente vai se familiarizando com esses termos aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? A gente pode ir conversando junto. Então, veja só, o que acontece é o seguinte. Então, o exemplo aqui fala de um alto-falante, tá? Esses alto-falantes de instrumento musical, caixa de som e tal, o alto-falante em si, né? Então ele fala de um alto-falante de 9 ohms de resistência, né? Esses alto-falantes têm uma resistência interna. Então, ele diz que esse alto-falante de 9 ohms ele é conectado a uma fonte de 10 volts, tá? Essa fonte aí de 10 volts tem uma resistência interna, né, de 1 ohm, tá? É aquela resistência interna da fonte que não é a fonte ideal. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a figura. Então, a ideia do exemplo aqui é a seguinte, ele pede para a gente calcular a potência, né, que esse speaker aqui ele absorve, esse alto-falante aí absorve. Nessa situação aqui, em que você conecta ele direto a uma fonte, e aí depois, na letra B, ele fala que para maximizar a transferência de potência, ele coloca num transformador, tá? Uma relação de voltas aqui, 1/3. Entre a fonte e o alto-falante. Ele vai mostrar também aqui o desenho. Aí ele quer que a gente determine a potência do alto-falante, nesse caso, sem modificar a fonte e tal, só colocando o transformador. Tá? Então, quer dizer, a gente vai ver que a potência ali do alto-falante vai aumentar bastante. E também a gente vai ver a aplicação do circuito em que a gente tira ali o transformador, do ponto de vista teórico, naturalmente, né, porque na prática ele está lá. Do ponto de vista teórico, a gente tira o transformador e faz a análise do circuito rebatendo uma impedância para um lado. Tá? Então, vamos lá. Veja aí, ó. No primeiro caso aqui, que seria o caso da letra A, ele ligou, então, uma fonte, né? Aqui tem a resistência interna da fonte, ao alto-falante, né? Isso aqui tem um modelo de resistência pura também, tá? 9 ohms. Mas ele colocou o desenho do alto-falante aqui. Esse papo de resistência interna da fonte, quem está com uma certa dúvida aí, se meu cachorro deixa eu comentar a respeito. Quem está com uma certa dúvida aí, veja só. Tem uma fonte aqui, tá? Uma fonte. Quando você deixa essa fonte aberta, por exemplo, digamos que ela dá aqui, aberta sem conectar em nada, tá? Você liga ela, mas você não conecta a circuito nenhum, ela está vazio. Então, digamos que ela dê aqui 100 volts. Aí você pega essa mesma fonte aí e conecta ela a uma carga. Aí, ao invés dos 100 volts, ela dá 90 volts. Então, quer dizer, é como se ela tivesse uma resistência interna, né? Quando você liga, ela tem um valor. Quando você deixa ela aberta, ela tem outro. Então, isso faz parte da construção do equipamento, tá? Então, o que acontece? Geralmente se representa um resistor aqui do lado
para justamente fazer com que haja essa pequena queda de tensão da fonte. Tá? Por isso que é chamado de resistência interna da fonte. Então, enfim, a gente vai ter que calcular aqui a potência nesse primeiro caso. O segundo caso é o da letra B aqui, né, que ele pegou essa fonte, ligou num transformador aqui, elevador, e colocou aqui no secundário o alto-falante. Tá? Então, veja, nesse primeiro caso aqui, a gente consegue fazer aqui mesmo. Como é que eu calculo a potência dissipada aqui nesse alto-falante? Né? Pode ser através da corrente. Né? Se você for avaliar aqui, a corrente que passa aqui nesse circuito vai ser 10 volts, né, sobre 10 ohms, né? Porque você tem o quê? 10 volts aqui e 10 ohms aqui. Então, essa corrente aí vai ser 1 ampere. Né? Vai ser 1 ampere. Cadê? Deu uma certa travada aqui, peraí. Pronto. Então, essa corrente aqui vai ser 1 ampere, porque você tem 10 volts no circuito e 10 ohms, né? Então, você tem aqui o ampere. Com isso, a potência ali no alto-falante, né, que é o tal do R2, pode ser calculada como RI ao quadrado, né? Então, R, 9 vezes I ao quadrado. Então, você tem aqui 9 watts sendo dissipados neste alto-falante aqui. No outro caso, quando ele colocou aqui agora o transformador, qual é a forma da gente resolver, né? Então, a gente vai buscar aqui referenciar essa carga do secundário lá no primário, tá? Assim como a gente fez ali no caso teórico, né? Então, a gente sai de um circuito como esse e vai até um circuito como esse daqui. Como que eu faço a referência desse cara lá para o primário, tá? Então, a gente usa valores do primário, de tensão e de corrente. Então, tudo que está no primário permanece, mas o que está no secundário vem para cá, com o valor ajustado, né? Então, veja, o alfa aqui, tá? Que é a relação N1 por N2, é igual a 1/3. Está descrito aí. Então, o que a gente faz para trazer lá do secundário para o primário, né? Então, o tal do R2' vai ser o quê? O alfa ao quadrado vezes R2, tá? Isso aqui vai dar o quê? 1/3 ao quadrado vezes 9, né? Então, isso aqui dá 1. Aí, essa impedância, né, que no caso aqui é uma resistência pura, porque o alto-falante não tem reativo, é basicamente um resistor, você tem ali ohm rebatido lá para o circuito de primário, tá? Aí vamos lá, esse circuito aqui, ele não ocorre na realidade, né? A gente está fazendo um artifício aqui equivalente para simplificar a nossa vida, tá? Bom, aí a gente faz o que aqui agora? Calcula a potência de novo, da mesma forma. Nesse caso, a corrente aqui, que eu estou chamando de I', tá? Mas é essa daqui mesmo, vai ser o quê? A tensão sobre a resistência. 10 volts sobre agora 2 ohms, né? Então, a corrente aqui agora vai ser 5 amperes, tá? A corrente aqui vai ser 5 amperes. Então, nesse caso, a potência, considerando R vezes I ao quadrado, vai ser 25 watts. Então, veja que a dissipação de potência nesse alto-falante aí, quer dizer, o alto-falante está muito mais alto, né? Se a gente for observar a intensidade sonora aí.
ele vai fazer muito mais barulho se você tiver colocado esse transformador aí. Então, você tinha 9 watts aqui e 25 watts aqui. Então, veja, não houve aqui modificação da fonte, né? Em nenhum momento aqui você trocou a fonte. Tá? O que você fez ali foi colocar um equipamento entre a fonte e a carga. Então, nesse caso aqui, a busca ali foi por aumento de potência, né? E foi realizado esse aumento de potência. O objetivo intermediário, no caso ali, foi aumentar a tensão, né, e tal. Então, o objetivo final, né, é aumentar a potência, né? Eu falo isso pelo seguinte, por exemplo, quando você tem lá na linha de transmissão, né, você está querendo aumentar a tensão para transmitir, como a gente já viu na última aula. Mas qual é o objetivo, na verdade, do negócio? O objetivo é diminuir a corrente para ter menos perda, etc. Assim como aqui, o objetivo final seria o quê? Aumentar a potência no alto-falante. Para isso, você aumenta a tensão no secundário ali, né? Quer dizer, ou desse lado de cá, né? Pessoal, e aí? Conseguiram acompanhar uma aplicação simples do transformador e, principalmente, o circuito equivalente referenciado ao primário? Ou seja, a impedância do alto-falante referenciado ao lado de primário do circuito? E aí? Não é nada extraordinário, né? Claro que é preciso... Dá para entender sim, professor. É preciso atenção, né? Mas é relativamente simples, né? Então, veja, a partir da relação de espiras, né, que é uma coisa totalmente mecânica, construtiva, que a pessoa vai ali e realmente faz um monte de voltas no condutor, você tem relação de tensão, relação de corrente e relação de impedância. Quer dizer, você tem relação de todas as grandezas elétricas do equipamento. Tá? Bom, agora a gente vai avaliar isso aqui com um pouco mais de critério e vai trazer aqui o que a gente chama de modelo real do transformador. Tá? Então, veja só. A gente vai considerar que há sim resistência naqueles enrolamentos, tá? Tanto de primário como de secundário. Ou seja, vão aparecer aqui resistência R1 e resistência R2. Além disso, a gente vai ter que considerar que o fluxo magnético que passa aqui nesse enrolamento é levemente diferente do fluxo que passa aqui. Afinal de contas, não há relutância ideal do ponto de vista prático, né? Sempre há uma certa perda de fluxo magnético, por melhor que seja o material do ponto de vista magnético, né? Geralmente isso é feito de aço. Então, isso faz com que haja o aparecimento de reatâncias, tá? Mais especificamente de indutância, reatância indutiva, também de um lado, também de outro, tá? Então, veja, condutores não ideais, dispersão do fluxo, então isso aqui é chamado de reatância, de dispersão do fluxo. No meio aqui, ainda manteve-se aqui o modelo ideal do trafo, tá? É como se a gente estivesse colocando coisas reais nos circuitos que chegam até os enrolamentos, tá? Então aqui no meio você ainda tem aqui o transformador totalmente acoplado, né? Bom, e aí, pessoal, por fim, vai aparecer ainda um outro ramo aqui que a gente chama de ramo de excitação do transformador.
que é esse ramo em paralelo aqui, ou chamado de ramo shunt. Então, veja, a gente tem resistências nos enrolamentos, tá? Tudo está de um lado aqui é primário, tudo está do outro é secundário. Reatância de dispersão, né? Através de indutância, tá? Porque há perda no fluxo de primário para secundário. E aqui a gente está falando de ramo de excitação. Esse ramo de excitação, a gente pode conceitualmente pensar num ramo que se divide aqui em dois elementos. Vocês já estão vendo um resistor e um outro indutor. Tá? Veja, lá no começo do curso, quando eu falei de potência elétrica, eu falei de potência reativa. E eu falava que tem muitas máquinas que precisam de consumir potência reativa apenas para funcionar. E o transformador é uma dessas máquinas ou um desses dispositivos. Então, esse cara aqui, esse elemento do circuito, que é uma reatância indutiva, que vai consumir reativo, ele aparece aqui porque é preciso uma corrente de excitação, que a gente pode conceitualmente falar que é uma corrente mínima para esses campos magnéticos aqui funcionarem. E isso está relacionado com o consumo de potência reativa, tá? Mas tem um outro ramo aqui que é um resistor. Os ramos de resistor, pessoal, em circuitos, eles estão relacionados à perda, né? A aquecimento, a efeito Joule, sempre, tá? Então, quer dizer que isso aqui está relacionado à perda, a aquecimento? Sim, uma resistência interna do condutor, do primário. E isso daqui, uma resistência interna também do condutor lá, do secundário, né? Interna que eu falo, do próprio condutor, né? E essa resistência aqui, de quem que é? Já que não tem outro condutor nessa jogada. Essa resistência aqui é para representar o aquecimento do núcleo, tá? O núcleo ele se aquece, porque você tem ali um metal dentro de um campo magnético, ou seja, você tem um aparecimento de pequenas correntes ali dentro. Então, esse modelo aqui é o modelo real, tá? Quando ele fala em ideal, é que está só aqui dentro. Então, é como se a gente tivesse deixado aquela parte de acoplamento aqui ideal e colocado outros elementos para representar coisas que acontecem na realidade, tá? Então, tem conceitos aqui que vocês têm que acreditar um pouco, né, ou dar uma lida em alguma coisa nesse sentido. Mas o que ocorre é que condutores reais têm resistência. Beleza. Há uma dispersão do fluxo. Do ponto de vista eletromagnético, essa dispersão ela é representada através dessas indutâncias aqui. Há um consumo de energia reativa aqui para isso funcionar, vinculada ao que a gente chama de corrente de excitação, é apenas para excitar essa máquina. Isso está vinculado a esse elemento. E há um aquecimento do núcleo. Há um aquecimento do núcleo. E isso é representado através dessa resistência aqui. Essa corrente I-Φ, ela é chamada então corrente de excitação, e ela se divide aqui em duas correntes, IM e IC. Tá? Essa IM tem a ver com magnetização e IC tem a ver com corrente de núcleo ou de core. Tá? E aqui no secundário, então, agora você tem
a tensão induzida e a tensão na saída, lá nos terminais da máquina. Porque do enrolamento até o terminal, apareceram esses elementos aqui. E desse lado, do terminal até o enrolamento, apareceram esses elementos aqui. Então, veja que agora E2 não é mais igual a V2. Isso tem que ser levado em conta. V1 não é mais igual a I1. Isso aqui tudo tem que ser levado em conta. Tá? Então, esse é um modelo completo. A gente vai fazer algumas simplificações aí em algumas situações. Tá? Bom, se a gente pegar tudo que está lá no secundário e rebater para o primário, as simplificações começam a acontecer. Então, tudo que era do primário, tudo que tem índice 1, eu deixei quieto aqui, ó, não mudei nada. Agora, tudo que tem índice 2 foi rebatido para o primário. Então, veja, veio para cá um XL2 linha, um R2 linha. Isso é o quê? Isso é impedância. Então, isso veio através de qual relação? A relação de impedância. Tá? Então, veja, eu comecei a simplificar isso daqui. O circuito está um pouco mais, ou menos, né, assustador agora. Né? Bom, até então, essa análise está sendo realizada com o secundário aberto. Né? Não tem carga aqui, o circuito está aberto. Agora vamos colocar uma carga nesse secundário. Colocando uma carga nesse secundário e também rebatendo essa carga para o primário, então eu tenho uma Z2 linha, o meu circuito ficou aqui razoavelmente simples. Né? Tudo bem, você tem aqui um ramo em paralelo, né? Duas coisas aqui em cima, mais uma aqui no final, mas você já tem um circuito aí razoavelmente amigável. Tá? Veja só, algumas simplificações podem ser realizadas aqui. Geralmente, tá? Geralmente, esses valores aqui de resistência e de reatância, eles são baixos, tá? Por que eles são baixos? Porque isso é um condutor, né? Então, a resistência é pequena. Ela tem que existir aí para algumas análises, mas a resistência ela é pequena. E a reatância também, porque a dispersão do fluxo é muito pequena. Se fosse ali o núcleo, o ar, né, se não tivesse o núcleo ferromagnético, essa dispersão seria enorme. Mas como o núcleo é um grande metal, você não tem a dispersão muito grande. Né? O campo ele é guiado até o outro enrolamento. Então, esses elementos aqui, eles são muito pequenos, principalmente quando você compara com esse ramo aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode simplificar um pouco esse circuito aqui e meio que agrupar os valores de resistência e os valores de reatância em uma apenas resistência equivalente ou em uma em uma reatância equivalente. Então veja, aqui entraria a carga, tá? O circuito voltou a ficar aberto aqui. Então veja, aqui está todo mundo referenciado ao primário, tá? Como a queda de tensão aqui nesses caras é relativamente pequena, eu joguei eles para cá. E aí eu agrupei isso daqui numa impedância só, tá? E aí, em um modelo um pouco mais simplificado, tá? Em um modelo um pouco mais simplificado, eu poderia até não utilizar
o meu ramo de excitação, tá? Que seria aquele ramo shunt ali, aquele ramo paralelo. Aí o meu circuito ficaria realmente simples, né? Todo o meu transformador se resumiria em quê? V1 seria lá onde eu ligo a minha fonte, tá? E aqui o V2 seria onde eu ligo a minha carga. E aqui dentro eu tenho um circuito equivalente de transformador baseado em todas essas análises aí que foram realizadas, tá? A gente vai ter que avaliar com muita calma em qual situação esse ramo de magnetização, né, que está em paralelo ali com o ramo do núcleo, que forma o ramo de excitação, ele pode ser retirado desse modelo, tá? A gente vai ter que avaliar isso aí com muita calma. Veja só, com isso, eu tenho aqui, então, mostrando o sistema referenciado ao lado 1, né, ou lado primário, em que eu mantenho eu mantenho as minhas grandezas de primário e faço a referência do secundário para o primário, tá? Agora, eu também poderia referenciar todo esse circuito aqui a um eventual secundário, tá? Então, nesse caso, as grandezas aqui com índice linha, elas aparecem com respeito ao primário. Então, veja, eu vou ter V2 comum, tá? Só que V1 linha, tá? Então, veja só, como é que eu faço para pegar as coisas do secundário e jogar lá no primário, em termos de impedância? Então, olha, vamos lá, o meu R2' vai ser o quê? Vai ser alfa ao quadrado mais R2. O meu X2', mais não, né? Perdão, multiplicado por R2. O meu X2' vai ser alfa ao quadrado vezes X2. Quer dizer, o que tem lá no secundário, tá? O que tem lá no secundário vai ser referenciado ao primário através desse termo aqui, tá? Aí, se eu estiver passando lá para o meu secundário, bom, se eu estiver passando lá para o meu secundário, aí o índice linha vai para o índice 2, tá? Então, você vai ter o que aqui? R1', que é o primário, lá visto no secundário, vai ser o meu R1, agora dividido por alfa ao quadrado. X1' vai ser o X1 original do primário, dividido por alfa ao quadrado para chegar lá no secundário, tá? Então, é preciso que a gente saiba que quando eu referencio para o primário aqui, por exemplo, o R equivalente, ele vai ser o quê? O R do primário original mais o R do secundário rebatido. E o X, de maneira análoga, ele vai ser o X1 original mais o X2 rebatido para o primário. Se você estiver avaliando aqui no secundário, como é que é o seu R equivalente? Ora, o seu R equivalente vai ser o R1 rebatido mais o R2 original. E o seu X, de forma análoga, o X1 rebatido mais o X2 original. Tá? Então, você pode referenciar tudo ao primário ou tudo ao secundário, não tem problema, isso é uma questão totalmente arbitrária, tá? É comum a gente referenciar ao primário, ou a gente pode pensar aqui em referenciar mais coisas ao primário, porque parece que você está trazendo, né, da carga para a fonte, então fica mais simples.
de pensar, tá? Mas você pode referenciar tudo para um lado ou tudo para o outro. Então, vejam só, a gente vai fazer um exemplo aqui para assentar todo esse conteúdo aí e ver de fato a aplicação do que a gente está chamando de circuito equivalente de um transformador, tá? Então, a gente saiu lá de um transformador ideal, em que a gente simplesmente avaliava a relação de espiras e chegou a um transformador real, né? O primeiro circuito de um transformador real foi esse daqui. E aí, passando aqui por simplificações e análises, a gente pôde chegar até uma simplificação como essa daqui, tá? De todos esses circuitos aí, qual é o mais comum de ser utilizado? De todos esses circuitos, qual é o mais comum de ser utilizado? O mais comum de ser utilizado é o seguinte, vou mostrar ele aqui agora. O mais comum é esse daqui, tá? O mais comum é esse daqui, com o ramo de excitação, com o ramo aqui shunt, né? Com o ramo em paralelo. Em transformadores em que esses valores são muito pequenos, tá? São muito pequenos. Esse cara aqui ele pode ser negligenciado, assim como a gente fez no último slide. Ah, mas por quê? Se eles são muito pequenos, esse cara sai? É porque, veja só, nesse caso, se esse valor é muito pequeno com respeito a esse, naturalmente é como se esse fosse muito grande com respeito a esse, né? Então, essa corrente de excitação é muito pequena. Ou seja, é como se não houvesse corrente aqui, é como se isso aqui fosse aberto. Então, você praticamente não leva em conta esse aqui. É natural que o seu modelo, quanto mais completo ele for, mais acurácia, né, vão ter os valores. Quer dizer, mais próximo da realidade de fato, esses valores eles vão aparecer, né? Bom, e aí, para que serve isso aqui, né? Por que a gente tem que saber esse modelo de circuito do transformador? É justamente para que a gente analise uma série de características de desempenho do transformador, tá? Então, o transformador tem eficiência, o transformador tem regulação de tensão, que são características de operação do transformador. E para que a gente chegue até essas características, que são bastante importantes, é preciso que a gente tenha esse modelo, né? Ou pelo menos que a gente tenha uma ideia desse modelo aí. Então, do ponto de vista prático, né, quando você, por exemplo, busca eficiência energética ou eventual avaliação de troca de transformador, tá? Ou algum tipo de avaliação de faturamento industrial. Então, todas essas situações aí, elas envolvem um entendimento um pouco mais criterioso do equipamento, utilizando esses circuitos ou essa análise que a gente fez, tá? Para que a gente tenha domínio total desse circuito aí, é evidente que, além dos dados de placa do transformador, que são tensão, potência e tal, é preciso que a gente tenha informação acerca desses parâmetros aqui, tá? E essas informações, elas não estão nos dados de placa do transformador. São informações muito pontuais. E elas podem, eventualmente, até mudar ao longo do tempo, tá? Então, como que a gente chega até esses parâmetros aí, né? Esses valores de resistência, reatância e tal? A gente chega através de 2 ensaios, tá? Que são ensaios práticos, que são realizados no transformador, que são justamente os ensaios que são lá discutidos na última questão da lista, tá? Então, a gente vai justamente falar um pouco sobre esses ensaios, né? Como que a gente obtém os parâmetros
do circuito equivalente do transformador através desses ensaios, né? Como que esse ensaio é realizado, né? E etc. Bom, então vamos aqui à obtenção dos parâmetros dos circuitos equivalentes, né? Pessoal, e aí? Estamos indo, né? Vamos respirar um pouco aí. De boa, né? Então, se está de boa, tá bom demais. Então, vamos lá. Discutir aqui os nossos ensaios do transformador, né? Então, veja aí. Há dois testes, tá? Um chamado teste a vazio, ou circuito aberto, né? Ou sem carga. E um outro teste aqui, chamado teste de curto-circuito, tá? Então, como que isso é feito? Isso é feito do ponto de vista prático, tá? Então, no circuito a vazio, no teste a vazio, o que se faz é a colocação, né, do circuito em tensão nominal, tá? Do transformador, né, em tensão nominal. Naturalmente que você vai usar o lado de baixa, né, para fazer isso, porque veja, se você tem um transformador 13,8 kV para 220, você pode colocar a tensão nominal tanto do lado de alta como do lado de baixa, né? Mas é evidente que você vai colocar no lado de baixo, né? Porque é mais fácil você obter 220, né? No ensaio em curto, é o teste de corrente nominal. Então, nesse teste, o que você faz? Você vai colocar essa corrente nominal no lado de alta tensão, porque aí você tem uma corrente mais baixa nominal. Então, é mais fácil de alcançar essa corrente no lado de alta, né? Isso geralmente é feito com uma fonte de corrente alternada variável, né? Quer dizer, um sistema que você pode ir aumentando gradativamente, para que você não dê ali um degrau nesse equipamento ligando direto ali, né, a tensão, tá? Então, a gente mede tensão, corrente e a potência ativa em ambos os testes. E a partir desses três dados aí, a gente consegue a obtenção daqueles parâmetros, tá? Então, veja, o circuito equivalente, ele vai sofrer uma alteração ou uma simplificação de acordo com esse teste. Sabe por quê? Veja bem, você está aqui no circuito equivalente fazendo o teste em circuito aberto, né? Um circuito a vazio. O que é circuito a vazio? Você não liga nada no secundário, tá? Não liga nada no secundário, coloca aqui uma tensão nominal, aí mede a corrente que está indo lá para o transformador, mede a tensão lá na bobina e mede a potência envolvida aqui, né? Você faz isso com o quê? Amperímetro, voltímetro e watímetro, né? Esperamos que a gente faça algumas dessas experiências aí ainda esse ano, né? Aí, o circuito, ele se resume a isso aqui. Ele perde as informações de resistência, do enrolamento e reatância de dispersão. Sabe por quê? Porque, veja só, vamos voltar lá no modelo sugerido, né? Que é esse daqui. Veja, se o circuito está aberto no secundário, se não tem carga aqui, bom, não tem corrente aqui, né? Se não tem corrente aqui, a queda de tensão disso aqui é zero. Então, isso aqui acabou. O que fica, então? Só o tal do ramo de excitação, tá?
Então, você não tem isso aqui. Então, no teste de circuito a vazio, a gente chegou até esse circuito simplificado aqui. Então, com esse teste aí, eu calculo quais parâmetros do meu circuito. Esses daqui. Tá? Agora, do outro ponto de vista, no circuito em curto, né, no teste em curto, o que você faz? Você faz isso daqui, né? Mesma coisa. Alimenta e tal, só que agora você vai lá e curto-circuita isso aqui, né? E mede a corrente, né? Até chegar na corrente nominal. Aí, nesse caso, você tem a simplificação dessa forma. Quem que morre aqui agora é o ramo de excitação. Então, com isso, você consegue calcular os parâmetros resistência do condutor e reatância de dispersão. Por que que o ramo de magnetização ali do núcleo, né, eles saem? Porque, veja bem, se você está fazendo um curto-circuito aqui, você na verdade, está impedindo que a corrente passe aqui. Né? Você está impedindo que a corrente passe aí, porque você tem um curto ali praticamente em paralelo. Né? Ah, professor, mas tem esse ramo aqui que faz com que esse sistema não fique em paralelo com alguma coisa que você coloque aqui. Mas como essa queda de tensão aqui é tão pequena, então é como se você tivesse um curto em paralelo com esse ramo aqui. E aí, se você tem um curto em paralelo com o ramo, é natural que não vai ter corrente nenhuma aqui, vai ter corrente passando só aqui. Tá? Então, dadas essas situações aí, a gente pode, então, simplificar mais ainda no caso dos testes, tá? Não no caso de operação a toda carga, isso são testes específicos em que você abre e que você curto-circuita lá o transformador. Você pode, então, representar através desses circuitos simplificados aí. Então, vamos aqui ao exemplo, que, por sinal, é muito parecido com o próprio exercício, tá? Para que a gente obtenha, então, os parâmetros de um transformador. Tá? E aí a gente termina a aula nesse exemplo aí. Então, veja só, ele fala aqui, né, que ele realizou testes num transformador monofásico, cuja potência é 10 kVA. Essa potência é uma potência aparente, tá? Ele é monofásico, né? Então ele tem tensão aqui de 2.200 para 220, portanto a relação aqui é 10, né? E ele é de 60 Hz, né? E aí ele chegou nos seguintes parâmetros, os seguintes resultados, né? Então veja, no teste em circuito aberto, a tensão dele foi 220, claro, né? Foi a tensão nominal que ele colocou no lado de baixa. Aí ele mediu a corrente, deu 2,5 amperes. E a potência consumida lá foi 100 watts. No teste de curto-circuito, a corrente deu 4,5 amperes. Essa corrente é uma corrente nominal, tá? Porque nesse circuito, nesse teste, você coloca a corrente nominal. A tensão foi 150 volts e ele consumiu 215 watts. Então vamos pensar um pouco aqui numa situação. Veja só. Esse cara, ele alimentou ele alimentou, não, ele mediu essa corrente aqui para chegar na corrente nominal em qual lado? Essa medição foi feita no lado de baixa corrente, claro, né? Para chegar na corrente nominal, na corrente mais baixa, né? Senão, imagina você colocar aí 45 amperes, né? Então, veja bem, esse cara aqui chegou na corrente nominal, que são 4,55 amperes, com o lado de baixa tensão curto-circuitado. Então, ele colocou esses 150 volts lá no lado de alta tensão.
tá? Ou seja, dos 2.200, numa operação normal, para chegar à corrente nominal, essa corrente nominal ela foi alcançada com 150 volts, menos de 10% da tensão nominal. Por quê? Porque está curto-circuitado, né? Qualquer coisinha que você coloque ali de tensão, a corrente já vai lá para cima, né? Então veja bem, hein? Esse cara aqui, ele fez o quê? Ele curto-circuitou o lado de baixa, colocou tensão no lado de alta e mediu tudo isso. Deu isso aqui. Esse cara aqui, ele fez o quê? Ele abriu o lado de alta, colocou uma tensão nominal no lado de baixa, 220, e mediu tudo isso aí. Então, beleza. Para cada um desses testes, eu vou ter um circuito lá simplificado, tá? Aí, ele fala aqui para a gente obter os parâmetros, tá? Referenciado ao lado de baixa e ao lado de alta. Vou fazer só um, depois vocês fazem o outro. Expressar a corrente de excitação como percentual de uma corrente nominal, tá? E depois determinar o fator de potência dessa máquina, né? Desse transformador, no caso, sem carga, e no caso com o sistema em curto-circuito. Então, vamos lá. Para a gente já responder, algumas coisas aí e começar a discutir isso aqui, veja só. A letra B, ela já traz uma discussão aqui interessante, que é a seguinte. Ele pede para a gente expressar a corrente de excitação do trafo. Olha só. A corrente de excitação é uma corrente que aparece simplesmente para o transformador funcionar, tá? Essa corrente, ela pode ser obtida com o teste em circuito aberto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, quando você tem um circuito aberto aqui, pessoal, a corrente lá no primário, ela é mínima, tá? Ela é mínima. Às vezes, a gente é levado a crer que, como são circuitos separados, essa corrente aqui vai ser independente dessa. A gente viu que isso não é verdade, porque há uma relação também entre as correntes. Então, veja, esse acoplamento magnético aqui leva a uma situação interessante. Enquanto você tiver com o secundário aberto, quer dizer, enquanto não houver corrente no secundário, praticamente não tem corrente no primário, mesmo que eles não estejam ligados eletricamente, através de um condutor, por exemplo. É uma situação, no mínimo, interessante, né? É uma situação, no mínimo, interessante. Mas tem uma correntezinha pequena, tá? Que é a corrente chamada de excitação. Então, veja só, essa letra B ela é facilmente respondida, porque a única corrente que aparece nesse teste aqui é 2,5 amperes, que é a corrente de excitação. Então, eu vou abrir aqui um slide novo, a gente vai respondendo aqui ponto a ponto. A letra B, tá? A corrente de excitação é essa IFI, que é 2,5 amperes, que é a corrente que aparece quando você está no ensaio a vazio, tá? Tá, e aí, como é que eu faço, então, o percentual dela com a corrente nominal? Ora, calcular a corrente nominal aqui é fácil, né? Porque você tem a potência e a tensão. Então, ó, qual vai ser a corrente nominal do lado de alta? Vou escrever assim, tá? Qual vai ser a corrente nominal do lado de alta? Vai ser a potência dividido pela tensão no lado de alta. Qual vai ser a corrente nominal no lado de baixa? A potência, que é a mesma, dividida pela tensão no lado de baixa, né? Fazendo
essa conta aí, você chega aqui para o lado de alta tensão em 4,55 amperes de corrente nominal e, consequentemente, 45,5 amperes para o lado de baixa tensão de corrente nominal. Aí já começa a surgir uma dúvida, né? Essa é sua corrente de excitação. Eu vou fazer com percentual a este lado ou a este lado? Bom, muita calma nessa hora, né? Ó, o teste para obtenção da corrente de excitação, ele foi feito no lado de baixa tensão, consequentemente no lado de alta corrente. Portanto, o que ele quer ali é I percentual com respeito a esse cara aqui, né? Então, ó, vai ser 2,5 sobre 45,5, né, vezes 100. Isso daqui dá aproximadamente 5,5%. Então, veja, essa é a letra B da questão e é uma corrente, assim, mínima, tá? É a corrente que aparece lá no primário quando o secundário está aberto, né? É como se fosse, do ponto de vista ideal, essa corrente seria zero, tá? Mas como a gente está fazendo um modelo real, que é o que existe na verdade, aparece sim uma pequena corrente, 5% da corrente nominal, apenas para aquilo ali funcionar, tá? Pessoal, e aí? Como é que estamos aí? Tá dando para entender, professor. Tranquilo, né? Então vamos lá para a letra A, para a gente terminar, que é a parte da obtenção dos parâmetros, né? Para a letra A, que é a obtenção dos parâmetros. Então, vamos lá, olha só. Então, se a gente avalia aqui, por exemplo, o teste em circuito aberto, né, a gente vai ter um circuito correspondente, tá? O circuito correspondente ao teste de circuito aberto, a gente já viu que é esse cara aqui. Então, a gente vai obter parâmetros desse ramo aqui. Então, tudo bem, vamos lá. A potência relacionada com esse teste foi 100 watts, né? Tá aqui no exercício. A potência relacionada aqui foi 100 watts. Veja bem, essa potência ela está dissipada necessariamente em cima do resistor, né? Uma vez que essa potência é ativa e o circuito aqui, o único resistor que tem é esse, tá? Além disso, qual é a tensão aqui sobre o resistor? Foram os 220 volts colocados, tá? Então, se eu tenho potência e tensão, acho que eu consigo achar resistência, levando-se em conta que potência num resistor é igual a V ao quadrado sobre R, tá? Naturalmente, esses valores são todos RMS, né? Então, tudo isso aqui funciona. Portanto, 100 é igual a 220 ao quadrado sobre a resistência que eu quero achar, tá? Que é aquela resistência ali, que, por sinal, ela está referenciada ou vai ser obtida ao lado de baixa, né? Porque olha a tensão que eu estou usando aqui, né? Então, eu posso, para não ter dúvida, resistência de núcleo, core, né, ao lado de baixa. Então, RCL, fazendo essa conta aí, né, vai dar aqui 484 ohms. Tá? Então, já descobri o resistor ali que me espera. Né? Agora, eu tenho que descobrir quem? Eu tenho que descobrir a minha reatância, né? Que é esse cara aqui, cadê ele? Aqui, eu tenho que descobrir esse X aqui. Então, esse cara aí que eu tenho que obter. Como é que eu posso obter
como é que eu posso obter esse X aí? Bom, vamos lá, tem algumas possibilidades aí. Veja só, eu consigo saber a corrente aqui, tá? Por quê? Bom, porque eu tenho o resistor agora e tenho a tensão sobre ele. Então, esse IC1 eu consigo descobrir. E esse cara aqui eu tenho, que é a corrente de excitação. Então, a partir desse nó, eu consigo achar a corrente que vem para cá, tá? E com a corrente e a tensão, acho que eu consigo achar esse cara aqui. Então, vamos com calma, vamos ver isso daí acontecendo, ó. Vamos lá. Veja só. A corrente que passa no resistor, tá? A corrente que passa nesse resistor RCL aí, eu vou chamar de ICL. Vai ser o quê? Vai ser a tensão sobre aquele resistor, que é 220, sobre a impedância, sobre a resistência dele, né, que é 484, que eu acabei de descobrir. Então, a resistência descoberta, eu consigo essa corrente, que é uma corrente bem pequenininha, que vai lá para o núcleo, né? É aquela corrente de aquecimento, né, e tal. Aí tudo bem. Então, vamos lá. Voltando ao equivalente, então, peraí, aqui eu tenho 0,45 amperes. Aqui descendo é a corrente total, é a corrente medida, é a corrente de excitação, 2,5 amperes, que eu usei no exercício anterior. Então, isso aqui é um nó, né? Eu consigo saber quanto é que vale esse IM, que é a corrente de magnetização, que vai para a reatância de magnetização. Porém, muito cuidado e muita calma nessa hora. Essa soma, ela não pode ser direta, porque isso daqui é um resistor e isso daqui é um indutor, tá? Então, muito cuidado. A gente tem que fazer essa soma quadrática para achar os módulos, tá? Porque isso aqui é módulo, né? Então, do ponto de vista fasorial, né, levando-se em conta o número complexo, eu concordo, né, que essa corrente Iφ1 fasor vai ser igual a IC1 fasor mais essa IM1 ali fasor, tá? Mas isso é fasorialmente, tem que levar em conta o módulo e a fase. Como isso daqui advém de teste, e o teste, na maioria das vezes, mede só o módulo, para que essa minha relação aqui seja correta, eu tenho que fazer isso aqui, né? O Iφ ao quadrado vai ser igual ao IC ao quadrado mais o IM ao quadrado. Então, muito cuidado aqui, porque num nó em corrente alternada, a lei de Kirchhoff das correntes, naturalmente, ela é válida, mas é preciso que você leve em conta tanto a fase como o módulo, né? Foi isso que a gente discutiu bastante aí. Na verdade, por isso aquela base inicial. Portanto, para a obtenção da corrente em cima daquele indutor, tá? Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que a tal da INL, né? IM ali, vou escrever assim, ó, IM vai ser o que, então, na verdade? Vai ser a raiz quadrada de 2,5 ao quadrado menos 0,45 ao quadrado, né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Só separando aqui a minha IM igual a I de excitação menos a I do núcleo ao quadrado, tá? E tirando a raiz quadrada. Então, fazendo essa conta aí, eu chego até o resultado de corrente apenas ali em cima daquele cara, 2,46 amperes, tá?
2,46 amperes. Então, quer dizer, né, cuidado, né, você tem de um lado um módulo de 2,46 e do outro um módulo de 0,45. Né? Essa soma ela não é algébrica, né? É uma soma vetorial por tudo isso aqui que a gente já discutiu. Bom, agora aí ficou simples, porque se eu sei essa corrente e eu sei a tensão, e a tensão também foi colocada em cima desse cara aqui, bom, aí eu consigo saber essa impedânciazinha aí. Né? Então, o meu XM, né, vai ser a tensão, 220 volts, tá? E esse XM está no lado de baixa, né? Sobre essa corrente aí que a gente acabou de calcular. Então, o meu XM aí dá 89,4 ohms, tá? Pronto. Aí eu calculei os nossos parâmetros de excitação, né? Os parâmetros do ramo shunt ali, né? Os parâmetros em paralelo, tá? Eu calculei ali os parâmetros em paralelo. Pessoal, então, com isso, a gente já praticamente terminou os parâmetros, né? O que falta calcular ali? Os parâmetros série aqui, digamos, né? Ou que a gente chama de resistência do condutor e reatância de dispersão. A ideia é exatamente a mesma, mas agora eu vou usar os dados provenientes do ensaio de curto-circuito, tá? Então, assim, a gente termina aqui a nossa análise, tá? Bom, então veja bem, a aula está chegando ao fim, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pontual, né, e queira conversar a respeito de alguma coisa, a gente continua aqui, tá? Senão eu quero que vocês refaçam essa letra B, né, essa parte da letra A, e ainda obtenham os outros parâmetros, tá? A parte do referenciamento aqui para um lado ou para o outro, não tem segredo, né? Você achou alguma coisa em baixa, né? Então, você vai para o lado de alta, você vai usar o fator, né? Para o outro lado, você vai usar o mesmo fator, só que ao invés de multiplicar, dividir, né? Aquele papo lá que a gente já conversou várias vezes, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente achou 89,4, né? E esse cara aqui, ele está referenciado ao lado de baixo, né? Quando você trouxer esse cara para o lado de alta, ele vai aparecer lá 8.940, né? 89,4, 8.940. Por quê? Porque a relação de transformação é 10 e você usa essa relação ao quadrado, né? Então, tem essa questão aí. Quando você fizer lá o 484, né? Está referenciado ao lado de baixo. Ao lado de alta, ele vai virar lá 48.400 ohms, tá? Então, essa transformação de um lado para o outro é relativamente simples, tá? Pessoal, e aí, como é que estamos? Professor, acho que deu para dar uma entendida assim um pouco melhor no conteúdo. E é isso. Bom, então tá bom. Se alguém tiver alguma questão aí, a gente continua aqui, tá? Se não, eu quero que vocês deem uma olhada nessa aula. Eu vou colocar essa aula agora lá no canal para vocês verem a playlist, né? Para vocês verem a resolução e tentarem fazer lá o exercício que falta da lista. Se tiverem qualquer dúvida ao longo do dia aí, conversa comigo. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar, né? A gente vai voltar a partes construtivas, tá? A gente vai ver bastante coisa,
Mas em vários momentos a gente tem que se aprofundar um pouco aqui em questões mais abstratas, né? Mais conceituais. O Arthur perguntou das aulas práticas. Eu pretendo dar aula prática, sim, tá? Eu tenho ido ao campus, só que a gente vai deixar isso mais para o final do ano, tá? Pois eu estou sabendo que tem algumas aulas aí práticas acontecendo. Eu tenho ido lá, eu tenho olhado os laboratórios. A gente não vai usar um laboratório só, porque a nossa disciplina envolve uma série de coisas, então a gente tem que se organizar com calma. Em relação, principalmente, a essa questão do laboratório, né, do agendamento e tal, eu estou me organizando com respeito a isso aí. Mas a gente vai fazer sim, tá? A gente tem, inclusive com esse conteúdo aqui, com esses testes aqui, a gente tem agora uma possibilidade melhor de fazer prática, né? Por exemplo, esses testes aqui, eles podem ser feitos nos laboratórios, né? Mas além disso, a gente pode sim fazer medição de tensão, enfim. Mas eu pretendo dar aula prática sim, tá? Eu vou tentar me organizar. O meu planejamento era que a gente fizesse isso no outro semestre, mas se vocês acham que é bastante interessante a gente começar a fazer alguma prática, a gente pode tentar fazer algumas esse semestre ainda, antes do término, né, que é em setembro, né? Na verdade, antes do final do segundo bimestre para vocês, né? Beleza? Professor, o senhor está me ouvindo direitinho? Sim, estou te ouvindo. Então, até queria conversar com o senhor sobre isso e pedir para poder falar agora no final da aula, porque o Guilherme, que é nosso professor também, e ele inclusive é o coordenador do curso, né? Ele está querendo começar a dar umas aulas práticas para grupos menores de pessoas. Ele estaria, no caso, dividindo de 8 em 8 pessoas. Ele queria dar uma aula prática na próxima semana, que é na terça-feira, na próxima terça. E ele queria começar essa prática às 8 da manhã, se eu não me engano. Ele disse que talvez ele demoraria umas 2 horas. Então, ele pediu para eu conversar com o senhor para se essas 8 pessoas que estariam na aula prática da semana que vem, se elas poderiam assistir a aula gravada, porque provavelmente a gente não chegaria em casa a tempo, né, para a aula do senhor que começa às 9. Porque no caso ele iria de 8 às 10. Aí também surgiu até a proposta de talvez falar se o senhor gostaria de aproveitar essas 8 pessoas lá e dar já uma aula prática, se tivesse como se você se organizar, alguma coisa assim, se fosse de interesse, né? E possível também, porque a galera já iria estar na escola e eu poderia tentar conversar com o professor da última aula para a gente, no caso, assistir a aula dele gravada. Tá, entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao campus essa semana, então eu vou ver a possibilidade do laboratório, porque a gente usa alguns laboratórios, e esses laboratórios também são utilizados pela eletrotécnica e tal, enfim. Então, eu vou avaliar essa possibilidade aí e entro em contato com vocês, tá? Beleza. Ou falo com você, ou falo no grupo. Em relação a assistir a aula gravada, não tem problema nenhum, tá? Isso aí, se eu não conseguir dar aula prática nessa terça, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou lá tentar ver como é que tá esse papo do agendamento e coisas assim, tá? Na verdade, tem que ver até se tem equipamento no laboratório. A gente tem ido lá e eles têm colocado lá os tags de quantidade de pessoas e tal, assim, tá havendo realmente uma organização. Mas vamos ver se a gente consegue colocar nesse horário, nesse dia aí, tá? Eu dou o feedback para vocês ao longo da semana. Beleza, então. Aí o senhor também vê sobre a quantidade de pessoas, porque vão estar lá na escola 8 pessoas. Mas se forem mais ou menos pessoas, aí você avisa a gente também. Sim, se for ter, no caso. Obrigada, professor. Beleza. Beleza, gente. Então é isso aí. Ficamos em contato, tá? Falou. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até semana que vem. Vocês também.